Renan, você sabe que no Brasil hoje é feriado, né? Aqui nos Estados Unidos também é comemorado o Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador, como você preferir, mas não tem feriado, rapaz. Aqui é dia... Aliás, tem pouquíssimos feriados aqui, né, nos Estados Unidos, então hoje, apesar da celebração, não há nenhuma pausa nos escritórios, nas fábricas, né? É um dia como outro qualquer. Meus filhos estão na escola, enfim, não muda absolutamente nada na rotina, né? E essa história do 1º de maio começou lá atrás, em 1886, né? Para quem... Como começou essa história de trabalho, trabalhador? Começou em Chicago, aqui nos Estados Unidos. Ali aconteceram algumas manifestações, grandes manifestações, inclusive com enfrentamento da polícia. Teve gente que acabou morrendo, né? Porque as horas de trabalho eram muito longas, né? Mais ou menos como são hoje em alguns lugares, né? Mas enfim, 13, 14, 15 horas de trabalho. Não havia nenhuma lei específica, né? E depois desta situação que começou em Chicago, outras partes do mundo também, na Europa, durante o governo Vargas no Brasil, algumas leis começaram a ser colocadas em prática. Você imagina, isso aqui foi em 1886, né? Mas aí na Europa acabou decidindo por essa data, dia 1º de maio, e lá na frente, no Brasil, durante o governo Vargas, colocaram essa data como feriado, uma data para lembrar a luta dos trabalhadores em geral. Claro que ainda tem muita coisa, mas muita coisa para melhorar, né? A gente sabe que ao longo de tantas décadas, né, o trabalhador acabou tendo muitas vezes a sua forma de conviver, de lidar com a empresa, com a indústria, com o comércio, onde quer que seja, ali prejudicado nessa relação, mas ao longo do tempo, né, muitas coisas foram melhorando, as leis foram colocadas em prática, em especial no Brasil, as leis trabalhistas, e essa relação acabou mudando bastante. Ainda assim, é um desafio, não um desafio especificamente da relação entre patrão e empregado, né? É um desafio dos tempos. A gente tem visto cada vez mais, aqui nos Estados Unidos a discussão é muito forte, né? Trabalhadores sendo substituídos por máquinas. E assim, não dá para você parar, né, o desenvolvimento, né? Você tem várias profissões ao longo do tempo que não existem mais, que as máquinas acabaram substituindo a mão de obra, e esses trabalhadores tentam ir alternativas. E normalmente alternativas não são tão bem pagas, você acaba de novo trabalhando longas horas, né? É muito comum. A gente tem visto isso durante a pandemia, cresceu demais, né? Trabalhadores optando por serviços de entrega, né? O mesmo deslocamento de carro. Então, são esses aplicativos todos que a gente tem visto por aí. Mas é a realidade. E essa realidade ninguém sabe como vai terminar. Por quê? Porque a tendência é essa mesmo, né? Cada vez mais a gente ter máquinas operando. Você vai olhar, por exemplo, para o campo, né? Na agricultura. Você tinha ali os trabalhadores, agricultores e tal. Hoje tem máquina fazendo praticamente todas as etapas do trabalho de diversas culturas diferentes na agricultura. Se você pega para a indústria, a mesma coisa, né? Pega no comércio em geral. Hoje você entra aqui para comprar um produto numa loja e não tem ninguém na loja te atendendo. Você entra, pega o produto, sai, só colocar ali o teu cartão de crédito, não tem uma pessoa vendo que você pegou aquilo. Então é tudo automatizado. E até onde vai essa história, né? Até onde o trabalho do ser humano, né, dessa relação vai ser necessário? Ninguém sabe. Uma coisa que a gente tem visto muito aqui nos Estados Unidos e no Brasil também é como as pessoas não conseguem mais ter aquela mesma renda mensal que tinham no passado, começam a trabalhar em 2, 3, até 4 empregos diferentes para conseguir juntar ali, fazer a soma e juntar a mesma grana que tinham antes. Então, é um desafio que não tem uma receita simples, não é fácil, não é uma lógica do bem contra o mal, né? Do vilão, que é o patrão sempre interessado em ferrar com o trabalhador. Essa prática já faz tempo que não é tão simples assim. Muitos patrões também têm que lidar com a realidade de um consumo menor, de uma realidade econômica mais apertada para conseguir sobreviver. Então você infelizmente teve durante a pandemia em especial, quantos comércios fecharam, quantas indústrias simplesmente tiveram de fechar. E aí, claro, você tem a mão de obra, muitos sendo desempregados e tudo mais, mas o próprio dono do estabelecimento
vai ter que procurar uma alternativa. Então, essa lógica, né, do vilão, do mal, né, hoje em dia já não é assim. E você vai falar assim, não, o mal é a máquina, né, a máquina que está tomando o meu espaço. Pô, mas é assim desde que o mundo é mundo, né? Não é uma questão muito simples. Mas, de fato, há necessidade de um debate. E esse dia 1º de maio tem sido sempre uma forma de encontrar ou tentar encontrar alguma saída para a humanidade em geral. Ter um trabalho é algo que traz dignidade, é algo que traz comida para dentro de casa, né? Você consegue ter um lazer, evidentemente, se conseguir ter uma graninha sobrando, dar uma oportunidade melhor de estudo para os seus filhos. Então, se trata de algo que precisa ser debatido mesmo, para a gente tentar, no futuro, não ser uma geração de fazer bico, né? Que é muito que a gente tem visto cada vez mais crescendo, não só no Brasil, aqui nos Estados Unidos, como em outras partes do mundo. Ao longo do Band News Station de hoje, a gente vai falar em especial sobre como é que está sendo esse Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador, em diferentes partes do mundo, e assim como lá atrás, em 1800 e pouco, até hoje, as manifestações continuam, né, Renan?